Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da Física, que eu estou postando aí os nossos conteúdos de Física 2. Hoje eu vou dar continuidade ao conceito que nós vimos na aula anterior, que era o conceito de força, uma força de atração que dois corpos de massa m1 e m2, quaisquer que sejam essas massas, eles exercem um sobre o outro. Foi um conceito de força que Newton elaborou no seu livro de Principia. Além das 3 leis de Newton, que nós já conhecemos, nós sabemos também que ele formulou toda a teoria da gravitação universal. E essa teoria da gravitação universal que ele propôs, eu comentei com vocês e nós vamos mostrar aqui ainda ao longo do nosso curso, pôde ser comprovada com as leis de Kepler, ok? Bom, então nós vimos na aula passada que Newton ele propôs um conceito de força gravitacional que era dada pela massa de um corpo, vamos imaginar então uma massa da Terra, uma massa de um corpo mzinho qualquer, separados por uma distância r ao quadrado. Então, nós imaginamos aqui que nós tenhamos a nossa Terra, e fora da Terra, o meu corpo de massa mzinho poderia ser, por exemplo, a Lua, e eles estão separados por uma distância r. Então, a força que a Terra exerce sobre a Lua e a força que a Lua exerce sobre a Terra possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários, e é dado em módulo pelo conceito que Newton propôs de uma constante de atração gravitacional, produto das massas, e essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Uma das consequências que nós vimos dessa força é que essa mesma força que atrai corpos gigantes como a da massa e a da Lua é a mesma força responsável por fazer com que nós permanecer. Uma das consequências dessa força que atrai corpos gigantes como o corpo da Terra e o corpo da Lua é a mesma força responsável que nós sentimos atraídos em direção ao centro da Terra. E que nós, em todos os nossos exercícios, quando nós vamos resolver, qualquer que seja o nosso exercício, nós temos lá um bloco de massa m qualquer e nós sabemos que nesse bloco atua uma força que nós chamamos de peso. A parte em que o peso exerce força sobre algum outro corpo, correspondente à terceira lei de Newton, é justamente a parte em que esse corpo exerce uma força no centro da Terra, de mesma intensidade e sentido oposto, ok? Então nós vimos na aula passada a nossa força gravitacional na superfície da Terra, ela é igual à nossa força-peso, ok? E isso nos levou a determinar, por exemplo, a nossa gravidade, a nossa atração gravitacional, dada por G vezes a massa da Terra dividido por raio ao quadrado da Terra, certo? Bom, hoje, para começar os nossos problemas sobre energia potencial, vamos tentar abordar um pouco mais aqui o conceito da nossa força-peso, ok? Então, nós sabemos, se tivermos um corpo, vamos falar, a uma altura y igual a zero, e o meu corpo for abandonado de uma certa altura h, dada aí por qualquer y1 menos o y0, onde meu y0 é a minha origem, e aqui eu tenho uma posição y1, nós sabemos que se nós abandonarmos esse corpo a uma velocidade inicial igual a zero, ele passa a cair, até que nesse ponto aqui ele tem uma velocidade diferente de zero. Ok? Todo processo em que esse corpo adquire velocidade é devido à ação de uma força, a força-peso, que passa a acelerar esse corpo. Mas essa força-peso, nessa posição que nós temos aqui, nós dizemos que ele tem uma energia potencial
dada pela força-peso, vezes a altura que esse corpo se encontra. Ok? Ou seja, quando ele chega nesse ponto em que a velocidade dele já é diferente de zero, parte dessa minha energia ela é convertida em energia cinética, ok? Até que, quando ele chega em y igual a zero, nós dissemos que o corpo está com uma velocidade máxima, ou seja, a energia cinética dele se transformou completamente em energia. A energia potencial dele se transformou completamente em energia cinética, de tal forma que ele só tem energia cinética quando ele chega em y igual a zero, ok? Mas uma coisa que nós temos que entender sobre o conceito de energia, mais especificamente sobre o conceito da energia potencial, é que a nossa energia potencial ela nunca é medida no ponto. Nunca é uma medida no ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu falo que nesse meu ponto eu tenho uma energia potencial dada por mgh, eu estou querendo dizer que ela vale mgh referente a algum outro ponto. E no nosso caso, nós sempre fazemos de uma forma inconsciente, esse algum outro ponto é o meu y igual a zero, onde a minha energia potencial ela é nula. Ou seja, a minha diferença de energia potencial entre o ponto 2, entre o ponto 1, esse meu ponto aqui, o ponto que meu corpo começa a cair, e o ponto inicial, ponto 0, ela é dada por mg vezes h. Ou seja, essa minha energia potencial, essa minha variação, ela é uma função da posição R1 menos da posição R0. Onde o U de R0, que é a minha posição inicial aqui, a minha energia potencial vale zero. Então, a minha variação da energia é mgh. Ok? Bom, então falado isso, vamos tentar então agora buscar uma energia potencial entre dois corpos, vamos imaginar a Terra e qualquer um outro satélite fora da Terra, que vai ser governado pela força gravitacional, ok? Então vamos lá. Ó, assim como a força-peso, gera, vamos falar assim, né? Gera uma função da energia potencial para corpos na superfície terrestre, próximos à superfície da Terra, vírgula, podemos determinar uma energia potencial devido podemos determinar uma energia potencial devido à força gravitacional para corpos fora da superfície da Terra. Tá? E como que nós conseguimos fazer isso? Bom, a gente sempre começa desenhando. Então vamos imaginar que nós temos aqui a nossa Terra, né? E eu tenho um corpo qualquer, vamos colocar aqui, um corpo qualquer de massa m, e esse corpo ele está separado da Terra por uma distância r. Ok?
A direção que liga esses corpos, a gente pode representar como um vetor. Então, a gente pode determinar aqui uma direção utilizando um conceito de versor. Ou seja, o meu vetor direção R aponta na direção do meu versor. Ok? Então, vamos então supor que o meu corpo de massa M ele esteja numa posição 1 inicial, e aí o meu corpo, pela ação das forças de atração gravitacional ou qualquer outro tipo de ação, né, ele vai parar numa posição 2, mais distante da Terra. Ok? Então ele vai se deslocar para essa posição aqui. Certo? Então, inicialmente, nós temos aqui um vetor posição inicial, R1, e nós temos também um vetor posição final, R2. Ok? Bom, e ao longo dos meus corpos, corpo de massa M e a minha Terra, vão estar agindo forças de atração. Então aqui eu tenho uma força que a Terra exerce sobre o corpo de massa M e a minha força que o corpo de massa M atrai a Terra. Ok? Bom, como nós vimos, essa força que atua no meu corpo de massa M, ela não é uma força constante. Ela é uma força que depende inversamente ao quadrado da posição. Então, para nós determinarmos a minha energia potencial, uma forma de fazer isso é através do conceito de trabalho, que é o conceito de trabalho de uma força variável, F, produto escalar, dr, onde o meu dr ele é um pequeno intervalo de deslocamento. Ok? Então, o meu vetor dr, o meu vetor deslocamento, nós podemos simbolizá-lo como sendo ao longo dessa direção. Ok? Então, vamos colocar aqui um dr, que é a direção ao longo do deslocamento. Ok? Bom, então o nosso trabalho da minha posição 1 até a posição 2, ele vai do meu R1, da minha posição R1, até a minha posição R2. E é dada pelo produto escalar, lembrando que esse ponto ele é um produto escalar, da minha força F com o meu vetor dr. Ok? Então, meu trabalho ele vai ser menos a integral de R1 até R2 de G, massa da Terra, mzinho, dividido por R ao quadrado, dr. Como G, massa da Terra, e mzinho não depende da posição dos nossos corpos no sistema, a gente pode tirar isso para fora da integral. Então, é menos G, massa da Terra, vezes mzinho, integral de R1 até R2, de 1 sobre R2, dr. Isso é igual a menos G, massa da Terra, mzinho. A resolução da minha integral 1 sobre R2 dr, ela é menos 1 sobre R. É uma integral muito simples de se fazer, tá? Da posição R1 até
a minha posição R2. Então, sinal negativo com sinal negativo do lado de fora vai me deixar um termo positivo, que multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Portanto, o meu ΔU é G, massa da Terra, vezes mzinho, multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Lembrando que R2 é o vetor posição, né? Vetor não, é a posição 2 e R1 é a minha posição 1. Ok? Bom, mas, opa, aqui eu fiz errado, né, pessoal? Não é ΔU, é trabalho. Desculpa, pulei uns passos aí. Então, meu trabalho. Ok? Bom, mas o objetivo da aula é nós calcularmos a variação da energia potencial, determinar a energia potencial. Não é determinar o trabalho, como a gente chegou aqui. Como que nós saímos do trabalho e chegamos para uma energia potencial? Aí nós temos que relembrar o conceito da mecânica, né? Então, relembrando que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual à variação negativa da minha energia potencial, ou seja, esse termo aqui é um termo que nós já discutimos, que é quando, se eu tenho um corpo com uma velocidade v0 e eu solto esse corpo, ele passa a perder energia potencial e passa a ganhar energia cinética. Né? Então ele vai caindo, vai ganhando velocidade, vai chegando próximo à energia potencial dele, que é zero. Essa energia potencial vai se transformando em energia cinética. Da mesma forma, quando eu arremesso um corpo para cima, com uma velocidade diferente de zero, esse corpo vai diminuindo a sua velocidade, ou seja, vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial. Então, aquele sinalzinho de menos é justamente isso. É uma troca que existe, é uma conversão de energia. E essa energia ela se converte através do trabalho. Okay? Nós podemos falar que o meu trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Então, a minha variação da energia potencial é menos G, massa da Terra, vezes mzinho de 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Ok? Bom, como eu falei para vocês, a energia potencial ela é uma função da posição. Então, nós podemos falar que o U de R2 menos U de R1 é igual a menos G, massa da Terra, mzinho, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Ok? E definimos assim, vírgula, podemos definir a energia potencial em qualquer ponto, considerando algum ponto de referência com U igual a zero. Da mesma forma que nós fazíamos nos nossos problemas envolvendo energia com objetos na superfície da Terra. Ok? Então, nós consideramos sempre quando o meu R tende ao infinito, ou seja, para uma distância muito grande, né, de separação entre os dois corpos, a minha energia potencial ela tende a zero. Ok? Então, no nosso problema,
problema, se nós tomarmos o R2 indo para o infinito, nós teremos então que o U de R2 é igual a 0. E portanto, nós vamos ficar então que U de R2 menos o U de R1 é menos G, massa da Terra, Mzinho, dividido 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então, quando o meu R2, quando esse cara tende ao infinito, quando o R2 tende ao infinito, esse meu termo aqui ele tende a 0, ok? E esse cara aqui tende a 0. Então, isso daqui é para R2 tendendo ao infinito. Ok? E o que nos vai restar? Menos U de R1, que é igual a menos G, massa da Terra, a massa do corpo Mzinho, menos 1 sobre R1. Então, esse sinal negativo com esse vai ficar positivo. Esse negativo com esse negativo vai ficar positivo. E esse sinal negativo aqui vai negativar toda a minha equação. Ok? Então, nós podemos definir como um U de R qualquer a nossa energia potencial gravitacional como sendo dada por Gzão, massa da Terra, vezes a massa do corpo dividido por E. Tá? Para o nosso caso, eu estou colocando a massa da Terra porque nós envolvemos a Terra como um exemplo. Mas isso vale para quaisquer corpos, seja o Sol e a Lua, o Sol e a Terra, um bloquinho de massa M1, um bloquinho de massa M2, vai valer isso também. E nós vamos ver que, no caso, um bloquinho de massa M1 e um bloquinho de massa M2 estando na superfície da Terra, a gente acaba voltando para o caso que é o MGH. Ok? Bom, mas me causa uma estranheza a equação e eu fico meio incomodado porque tem um sinal negativo, né? A gente chegou numa energia potencial aí negativa. Meu. Tá certo mesmo, professor? Tá certo. Tá certo, tá certinho. O que isso quer dizer? Ó? Se nós graficarmos aqui uma energia, vamos colocar aqui ó, assim, U de R em função da minha distância, ficou muito feio isso, né? Então, se eu pegar aqui o de R em função da minha distância, essa é uma função de 1 sobre R. Então, a função de 1 sobre R é isso daqui, né? Só que ela é negativa. Então, ela é no quarto quadrante. Okay? Então, ela vai ser mais ou menos isso daqui. Ó. E ela zera em algum lugar? Assintoticamente, ela chega a zero quando o R tende ao infinito. Ok? Bom, e o que acontece para as regiões, por exemplo, em que nós temos, em que ela inicia com o valor máximo, que é essa daqui, né? Então essa daqui é um valor máximo para ela. Concordam comigo? Em módulo, né? É um valor. Então é o valor. Vou colocar aqui assim. Essa minha posição aqui é quando o meu R vale
o raio da Terra. Conforme nós vamos nos afastando da Terra, ou seja, o meu raio vai aumentando, conforme a minha distância vai aumentando, a minha energia potencial ela vai diminuindo, ela vai tendendo a zero. Ok? Opa, tendendo a zero não, desculpa. Né? Ela tendendo a zero, é isso mesmo. Tá? Então, conforme nós vamos aumentando a distância dos meus corpos, ela vai diminuindo. Tá? Até que quando R tende ao infinito, ela tende a zero. Ok? E isso é um problema muito legal na física, que é um problema de estados ligados. Por quê? Se nós pegarmos aí um corpo com qualquer energia, vamos falar energia total, se eu pensar, vou fazer duas retas aqui que vocês vão entender. Qualquer duas energias total. Tá? Vamos chamar aqui de E2, que é uma energia total positiva, e vamos chamar isso aqui de E1, que é uma energia negativa. Ok? Para qualquer energia positiva aqui, o meu corpo ele vence essa barreira de potencial gravitacional. Ou seja, a minha energia ela é sempre a soma da energia cinética mais a potencial. No nosso caso, nós temos uma energia cinética menos G, massa da Terra, mzinho, dividido por R. Ok? Então, quando a minha energia ela é positiva, essa energia cinética ela é maior do que a energia potencial gravitacional. Então, é como se eu jogasse o meu corpo com tanta força para fora da Terra, uma velocidade tão alta, que ele conseguisse sair da superfície da Terra e ele deixa de sentir completamente a atração gravitacional da Terra. Obviamente que nesse caso a gente está desconsiderando qualquer outro tipo de atração gravitacional que esse corpo vai sofrer, como por exemplo a atração gravitacional que ele sente pela massa do Sol. Ok? Por outro lado, se eu pego uma energia negativa, que é esse meu termo aqui, o que acontece? A minha energia cinética, na minha equação da energia total, ela vai ser menor do que a minha energia potencial gravitacional. Então, quando eu arremesso ele da superfície da Terra, vou imaginar aqui desse ponto, quando ele chega nesse raio, nessa distância, ela é uma distância máxima que ele vai chegar. E ele chega aqui, ele freia, ele para, ele zera sua velocidade, ok? E volta para a superfície da Terra, tá? Então, para as energias negativas, nós dissemos que nós temos um sistema ligado, ou seja, se eu for arremessar um corpo para fora da Terra com uma energia cinética desse corpo menor do que a potencial gravitacional, eu não consigo tirar esse corpo da atração gravitacional da Terra. Então eu jogo ele para cima e ele volta a cair. Okay? A próxima aula eu vou falar disso. Certo? Bom, e aí nós vemos da nossa energia potencial gravitacional que então para trabalho igual a menos a variação da minha energia potencial, se eu tiver um trabalho positivo, eu vou ter uma variação da energia potencial negativa. Ou seja, o que seria um trabalho positivo? Um trabalho positivo seria o meu corpo sendo atraído para a Terra. Está aqui a Terra.
Então, a minha força de atração gravitacional realiza um trabalho negativo. Okay? Quer dizer, realiza um trabalho positivo. Tá? Então, a energia potencial dele vai diminuindo. Então, é como se ele tivesse nesse ponto aqui, né? Tivesse nesse ponto. E essa força vai realizando trabalho em direção à Terra. Então, leva ele até aqui. E a energia dele é negativa. Ok? Agora, para. Opa. Para. O meu trabalho menor do que zero, eu tenho uma energia potencial positiva. E o que quer dizer nesse caso, então? Esse caso aqui, vamos fazer assim, quer dizer o quê? Que agora a minha força, F, ela está realizando um trabalho para deslocar esse meu corpo. Ou seja, eu tenho a minha força de atração gravitacional, que é o meu Fg, certo? E para eu afastar esse corpo da Terra, eu tenho que aplicar uma força. Tá? Então, essa força aqui, ela realiza trabalho sobre o meu corpo. Não é um movimento natural. O movimento natural seria esse, em que minha força ela atua na direção da minha atração, que é o movimento natural do corpo cair em direção à Terra. Tá? Para esse caso, em que o meu trabalho é negativo, eu tenho um aumento da minha energia potencial, ou seja, é como se então eu tivesse numa posição R, qualquer aqui R1, e aí eu deslocasse ele até essa posição R2. Ok? Então, meu energia potencial ela está aumentando. Não em modo, mas ela está aumentando. Ela está deixando de ser menos negativa. Tá certo? Ok? Bom, eu acho que os principais pontos sobre a nossa energia potencial é esse, tá? E aí, só mais uma especificidade da nossa energia, né? Então, e como seria assim, então? E como seria o trabalho realizado pela força gravitacional para corpos na superfície da Terra? Ok? Então, eu estou imaginando então que eu estou pegando um zoom, eu tenho aqui a minha superfície da Terra, né? E aí eu tenho um raio aqui, que é o meu raio da Terra, né? Estou pegando um zoom gigantesco, tá? E aí uma superfície esférica, ela é quase um plano, né? E não, isso não é que a nossa Terra é plana, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ok? E aí eu quero saber como que essa força, como que é o trabalho da minha força gravitacional quando o meu corpo ele sai, por exemplo, de uma posição R1 aqui e chega até uma posição R2, ok? Ou eu posso simplesmente colocar Y1 e Y2, tá? Eu coloco R1 e R2, dado que o meu vetor R1 seria um vetor mais ou menos assim, opa, ficou muito porco, né? Se eu colocar um sistema de origem no centro da minha Terra, né? Então esse seria um vetor R1, só para mostrar, e esse seria um vetor R2. Eu estou colocando como posição, tá? Então como que seria o trabalho? O meu trabalho, ele vai ser dado pela equação que nós desenvolvemos, que é essa daqui,
essa equação aqui, né? Meu trabalho é G, massa da Terra, Mzinho, dividido por 1 sobre, que aí é a minha posição final, R2, menos 1 sobre R1, minha posição inicial. Ok? Então, isso daqui eu posso escrever, né, como sendo o R1 menos o R2, dividido por o R1 vezes o R2. Tá? Bom, mas eu estou na superfície, eu estou imaginando que eu estou jogando uma bolinha para cima, eu estou deixando uma bolinha cair. Ok? Então, essas minhas posições R1 e R2, elas são aproximadamente iguais ao raio da Terra, né? Por quê? Imagina que a posição R1 esteja aí a 10 metros de altura da superfície. Ou seja, o raio da minha Terra é 6.000, sei lá, quase 6.500 quilômetros. Aí você soma 10 metros em 6.500 quilômetros. Qual a diferença que dá? Não dá nenhum. Então R1 e R2 é aproximadamente o raio da Terra. Certo? Então eu vou ficar com trabalho, né? O trabalho ele é igual a G, a massa da Terra, vezes M, que multiplica o raio da Terra ao quadrado. E aí, essa diferença R1 menos R2, quem que é R1 menos R2? R1 menos R2 é justamente quem? A minha altura, H. Ok? Então, R1 menos R2 é justamente a minha altura, H. Certo? E aí, o que nós vamos ficar? Eu vou colocar aqui, então, o meu trabalho dessa forma. Ó. Trabalho é G, massa da Terra, Mzinho, dividido pelo raio da Terra, ao quadrado, vezes H. E aí, relembrando da nossa primeira aula, esse meu termo aqui, nós vimos que o meu G, não é todo o meu termo, né? É esse daqui apenas. Nós vimos que o meu G, a aceleração gravitacional, ela é dada por Gzão, massa da Terra, dividido por RT ao quadrado. Ok? Então, portanto, o meu trabalho é Gm vezes H. Ou seja, o trabalho realizado pela força gravitacional que atua no meu corpo de massa mzinho, está aqui o meu F de G, ele corresponde ao mesmo trabalho realizado pela força-peso. Tá? Esse trabalho ele está sendo positivo, por quê? Porque ele está sendo feito ao longo da direção do deslocamento. Tá? Então, se eu arremessasse da minha posição R2 para o R1, aí ele ficaria negativo, ou seja, uma força estaria realizando o trabalho sobre ele. Ok? Então, a minha força gravitacional Fg, proposta por Newton em 1686, ela é exatamente igual, né, à nossa força-peso quando submetida aos problemas físicos na superfície da Terra. Ok? Bom, pessoal, é isso. Obrigado por assistir a mais essa aula aí. Qualquer dúvida ou comentários, me escrevam, pode me mandar e-mail, que vai ser um prazer responder. Um abraço. Obrigado.